Hoje é dia 12 de agosto de 2021. Esta aula refere-se à semana que teve início ontem, Dia do Estudante, em que nos encontramos naquele evento maravilhoso promovido pela nossa querida professora Elisa. A presente aula foi elaborada para o segundo período, ou seja, as turmas 2A, 2B, 2C e 2D. Na aula de hoje, cujo título é Conte do século XVIII aos dias de hoje. Vamos começar a falar dos clássicos da sociologia. Mas o que é um clássico dentro do contexto acadêmico, científico ou artístico? O clássico, lembrando que mulheres também existem, apesar da invisibilização. Bem, o clássico ou a clássica é a pessoa cuja produção é impactante, de tal forma que atravessa gerações e chegam até nós. Mas é sempre bom lembrar o contexto histórico de sua obra, certo? Hoje vamos falar de Augusto Comte, que nasceu em 1798 e morreu em 1857. Ele criou uma nova ciência para estudar a humanidade e chamou-a de Física Social, em 1828. Em 1839, ele criou o termo Sociologia, estudo da sociedade. Por esse motivo, é considerado o pai da sociologia. Ele foi filósofo e matemático, francês e fundou o positivismo. Foi assim. Em 1826, começou a elaborar as lições do curso de Filosofia Positiva. Em 1842, publicou sua grande obra, Curso de Filosofia Positiva, constituída de 6 volumes. A partir de 1846, toda sua obra passou a ter sentido religioso. Ele deixou de ser católico e fundou a religião da humanidade. Tá aí. Imagina se você resolve abandonar sua religião e cria a própria. Você cria uma religião. Já pensou nisso? E o que pensa das religiões? E quem escolhe não ter religião? É errado. Mas, se a pessoa escolhe isso, ela não acha errado, certo? E se considerarmos as religiões num contexto de diversidade? São muitas as possibilidades. Todas válidas. O que não é válido é que uma religião, forma de pensar ou estilo de pensar tente destruir as outras. Nós somos diversos em tudo e temos que nos respeitar. Bem, voltando ao Comte. Para ele, a sociologia devia estudar e compreender a sociedade, para organizá-la e reformá-la depois. Os estudos da sociedade deveriam ser feitos com espírito científico e objetividade. O positivismo é a doutrina criada por Augusto Comte, que sugere a observação científica da realidade, cujo conhecimento viabilizaria o estabelecimento de leis universais para o progresso da sociedade e dos indivíduos. Comte defendia a observação da vida social por meio de um modelo científico, interpretando a história, e a partir dessa análise, criar um processo permanente de melhoria e evolução. Para Comte, a humanidade passa por 3 estágios: teológico, metafísico e positivo. Era a lei dos 3 estágios ou 3 estados. No teológico existe a explicação religiosa dos fenômenos sociais que decorre de vontades análogas às nossas. A tempestade, por exemplo, era explicada por um capricho da natureza dos ventos. Este estado evolui do fetichismo ao politeísmo e posteriormente ao monoteísmo. O que é animismo ou fetichismo? Dar aos seres naturais as mesmas características humanas.
O politeísmo, por sua vez, é a vontade de vários deuses que determinam o acontecimento de todas as coisas no mundo. O monoteísmo, a vontade de apenas um Deus, determina e controla todos os acontecimentos. No metafísico, a explicação filosófica dos fatos. O homem projeta espontaneamente sua psicologia sobre a natureza. Já no positivo, explicação científica dos fatos, o ser humano baseia-se nas leis positivas da natureza, que nos permite, quando um fenômeno é dado, prever o próximo fenômeno e, eventualmente, agindo sobre o primeiro, transformar o segundo. Para Comte, a lei dos 3 estados não é somente verdadeira para a história da nossa espécie, ela é também para o desenvolvimento de cada indivíduo. A criança dá explicações teológicas ao mundo. O adolescente é metafísico, ao passo que o adulto chega a uma concepção positiva das coisas. O lema da bandeira nacional, Ordem e Progresso, criado por Benjamin Constant, é de inspiração comtista. Agora, vamos avançar um pouco? Dizem que a expressão ordem e progresso é o lema político do positivismo. Mas observe qual era a verdadeira concepção de sociedade para Comte. Ele defendia o seguinte, presta atenção: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. O que fizeram? Retiraram o amor como princípio. Mantiveram somente a ordem, ou seja, a parte administrativa, e o progresso, geralmente relacionado ao mercado. Então, o que sobra? Administração e capitalismo? Onde está a valorização do aspecto espiritual humano? Onde está a valorização do afeto? Onde está a valorização da vida? Nananina não. Abolidos. É bem verdade que, ao mesmo tempo, Comte defendia valores burgueses. Mas ele disse: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Outros que vieram depois, os que fundaram os símbolos nacionais da República, a bandeira, retiraram o amor por princípio. E será que poderíamos relacionar tudo isso que estamos falando com o nosso contexto atual? Qual a consequência se valorizamos somente o mercado e desvalorizamos a vida? O Brasil registra 1.123 mortes pela Covid em 24 horas. O total ultrapassou 566 mil vítimas. Em ranking global, o Brasil aparece como o pior país do mundo na gestão da pandemia. O Lowy Institute, que é um think tank independente apartidário com sede em Sydney, na Austrália, analisou o desempenho de 98 nações perante o coronavírus. Sem grande surpresa, a Nova Zelândia aparece em primeiro lugar no ranking, como modelo de país que soube melhor controlar a pandemia. Com a imposição rápida de medidas rígidas de isolamento social, feito pela primeira-ministra Jacinda Ardern, seguidas por seus 4,8 milhões de habitantes. O país teve 2.700 casos confirmados da Covid-19 e apenas 26 mortes. Em 15 de março do ano passado, quando havia o registro de somente 100 casos da doença e nenhum óbito, as fronteiras já foram fechadas.
Jacinda conseguiu liderar um governo que se manteve estável ao longo de todo o mandato e que foi capaz de avançar em importantes políticas de inclusão. Por exemplo, alcançando os maiores investimentos em transporte público e ciclovias da história do país, assim como o maior investimento da história na prevenção e resposta à violência doméstica e sexual. Removeu a interrupção da gravidez da legislação criminal, passando a tratá-lo como tema de saúde pública. Estendeu a licença maternidade e paternidade de 18 para 26 meses. Alterou a legislação para que pudesse ter uma cobrança de impostos mais justa sobre as empresas multinacionais. Tornou a educação superior novamente gratuita para estudantes neozelandeses. Retomou os investimentos em aulas noturnas e educação de jovens adultos e comunitária. Alcançou a quase todas as escolas públicas do país um fundo de até 400 mil para recuperação física, a maior injeção em mais de 25 anos. Ofereceu o maior crescimento da história em políticas de suporte à inclusão de pessoas com deficiências. Ampliou em 50% a cota anual de refugiados no país, a maior ampliação da história de um governo, ao mesmo tempo que fez o maior investimento da história do país em saúde mental. Além disso, alcançou o menor índice de desemprego da história do país em 2019. Elevou o salário mínimo em 20% e em 4,4% a renda média dos trabalhadores. Ampliou a força policial do país, tornando-a maior e mais diversa da história da nação. Reduziu a dívida pública, alcançando um superávit sustentável e crescimento do PIB acima da média da OCDE. Apresentou o maior crescimento no orçamento do Departamento de Conservação Ambiental em quase 20 anos. Construiu um consenso histórico com os agricultores, implementando uma nova precificação para emissões de carbono e lançou o projeto para a plantação de 1 bilhão de novas árvores no país, tendo plantado já quase 250 milhões delas. Nossa, igualzinho ao Brasil, não é mesmo? Ontem fomos surpreendidos com uma nota no site do IFMS que podemos voltar a qualquer momento. Bom, né? Será, pessoal, que estamos em condições de voltar? Se estivéssemos na Nova Zelândia, talvez. Algumas informações sobre volta às aulas presenciais no contexto da pandemia. Lá vai. Vou colocar aqui a indicação de 3 artigos que estão na internet para você buscar. Lá vai a manchete do primeiro. Volta às aulas em São Paulo teve 21 mortes e explosão de casos de Covid-19 nas escolas. Site redebrasilatual.com.br, publicada em 9 de março. Segunda sugestão, manchete. Volta às aulas pode aumentar mortalidade de crianças por Covid-19, diz especialista. Calcula a morte de aproximadamente 17 mil estudantes abaixo de 5 anos se escolas reabrirem as portas. Site brasildefato.com.br, publicado em 16 de julho. Outro, manchete. Estudo aponta que volta das aulas presenciais causará aumento de casos, internamentos e mortes por Covid-19. Site bemparaná.com.br, publicado em 7 de maio. Sobre o retorno às aulas, o cientista Miguel Nicoleles foi categórico. Ele disse o seguinte: não é possível ter aulas presenciais com a pandemia fora de controle. Em todos os países, Israel, França, Reino Unido, em que as escolas abriram fora do tempo, tiveram que ser fechadas novamente. Entre perder a vida e ficar alguns meses a mais sem escola, é preferível ficar sem escola e sobreviver.
Esta citação está no artigo cuja manchete é: as escolas estão fechadas há mais de um ano. A culpa não é dos professores. Site cartacapital.com.br, publicada em 23 de abril. Então, pessoal, voltando ao Conte. Lembra que uma das suas ideias era o seguinte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Não era só ordem e progresso. Ficam as perguntas: para onde foi o amor? Para onde foram os princípios? E fico por aqui. Espero ter trazido questões para a sua reflexão. Beijos e até a próxima.